Pessoal, continuando o vídeo anterior, indo para os nossos dois últimos passos, ok? A gente agora está pronto para poder importar esse arquivo texto e a gente está pronto para calcular esse arquivo texto, perfeito? Então vamos lá. Agora aqui a gente tem uma tela que chama importação ponto. A gente pode acessar ela, tá? A gente tem que configurar o layout padrão aqui, olha. Por isso que a gente configurou, o sistema precisa saber qual é o layout de importação. A gente pode ter mais de um, caso tenha arquivos de diferentes layouts, perfeito? E agora a gente pode importar. Como nós importamos? É só clicar aqui em carregar arquivos, buscar lá no seu computador o caminho onde esses arquivos estão salvos, tá? Interessante que a gente pode importar mais de um ao mesmo tempo, pode ser dois, aqui eu vou importar um só, mas pode ser dois, três, etc, né? Aqui eu vou carregar esse arquivo. O ápice vai mostrar que tem um arquivo carregado e ele aqui, ó, a gente pode usar o botão importar. A hora que eu clicar, ele vai validar se esse arquivo pode ser importado, se o funcionário está cadastrado, se ele tem os parâmetros necessários e vai importar. Então vamos tentar. Feito, bem rápido, né? Demorou uns 2 segundos e já importou. Então a gente já tem os dados desse arquivo já no sistema. Como a gente consegue visualizar esses dados e calcular? Eu vou fechar aqui e a gente vai abrir a tela registro de ponto. Basicamente são só essas duas telas que a gente tem no sistema, bem simples e fácil de usar para poder visualizar os dados, tá? Aqui eu já sei de cabeça, claro, que o período é do dia 20 de 11 de 2016, é um dado antigo que a gente tem para teste, até 30 de 2 de 2016. Tá? A pessoa, a gente precisa aqui pegar qual é o ID dela, ó, colaborador. A gente pode clicar aqui na setinha, no botão, perdão, e selecionar mais de um ou vários colaboradores, mais de um colaborador, aliás, né? Beleza. Se eu clicar aqui em pesquisar, veja, ele traz para mim, que bacana, ó, o ID, a data do movimento e o ID da pessoa. Então, data, tracinho 1. E todos os registros de ponto desse, basicamente o que estava no arquivo, veja, se a gente olhar o arquivo lá, ó, ele é um arquivo, só que transformado para dentro do sistema, como a gente havia falado, olha, com os tipos de marcação e tudo mais. Inclusive, se a gente tentar importar, por exemplo, essa marcação 6 e não tiver cadastrado esse tipo de marcação, ele vai, na hora de importar, vai dar uma mensagem que não existe o tipo de marcação cadastrado no sistema. Mas não é isso que a gente quer ver, né? A gente quer ver já calculado, com as horas extras e tudo mais. Então, por isso que a gente tem esse botão aqui, ó, calcular. Tá? Clicou nele, ó, cálculo processado, rápido, simples de fazer. Com o cálculo processado, a gente pode imprimir tudo na mesma tela, olha lá que bacana. Então aqui, ó, a gente já tem o motorista, a gente tem a empresa, a gente tem aquelas colunas que a gente falou, olha, jornada, tempo de direção, refeição, descanso, tem todos os cálculos efetuados aqui, tá? Para a pessoa. Falta ainda os totais que a gente está desenvolvendo, mas olha que rápido e fácil de você ter essa informação. Aí vamos tentar fazer uma coisa. A gente fala o seguinte, pô, eu quero calcular de novo, porque eu mudei uma regra de cálculo, não é mais... A hora extra do DSR não é mais 50%, não é 100%, é 50%. É só clicar em calcular novamente. Porém, o sistema valida que já existe cálculo para esse filtro e nesse período, tá? Aqui no período de 20 do 11 até 30 do 11 para a pessoa 1, e vai falar se você deseja realmente continuar, tá? Se você continuar, olha, os dados atuais serão apagados e recalculados. Então é isso que ele está fazendo aqui, tá? Ó, recalculou. Outra coisa interessante, e se eu quiser importar de novo esse mesmo arquivo, né? Por algum motivo o arquivo veio errado e eu preciso reimportar. A gente vai carregar o mesmo arquivo, é só carregar e vou clicar em importar. Ah lá, o que o sistema fez, que legal. Ele já falou aqui, ó, que já existe nos registros de ponto esse período para essa pessoa. Ele consegue pegar o período e validar. Mas ele não vai bloquear você de fazer essa importação. Então ele habilita um novo botão que é excluir e reimportar. Tá? Então eu vou fazer isso, olha. Ele novamente pergunta se você realmente deseja fazer isso. Olha, os registros e cálculos do período e pessoa serão apagados. Tem certeza que deseja continuar? Sim. Ele vai reimportar. Importou de novo. E agora se eu for lá no registro de ponto e colocar o período novamente, deixa eu colocar aqui 30 de 12 de 2016 para a pessoa 1 e imprimir, olha lá, o relatório não trouxe informações. Por que não? Porque ele apagou o cálculo. Então a gente só precisa
calcular aqui novamente, olha. E veja que quando eu clico em calcular e ele não tem esse período já calculado, ele nem te dá mensagem também. Bem rápido, né? E aqui eu posso imprimir novamente, olha. Tá? Então é bem rápido, são duas telas. A tela de registro de ponto é responsável por calcular, por imprimir e filtrar. Uma tela faz tudo. E a tela de importação apenas para trazer os arquivos. Então, bem tranquilo de ser usado, beleza? Esse é o ponto. E a gente só não fez as validações da importação aqui, mas não tem problema para esse exemplo, tá? Mas, se você não tiver a pessoa cadastrada, ele vai validar. Vamos até fazer isso, olha. Vamos lá excluir a pessoa. Apesar que agora a gente tem marcação, vamos mudar o CPF dela aqui, ó. Vamos colocar um 0 no final. Inclusive é inválido, né? Então a gente não vai conseguir, só se eu fizesse deixa eu até colocar receita, não. Só se eu fizesse um cálculo do CPF. Mas eu vou colocar um outro aqui que é válido. Perfeito. E vamos lá tentar fazer a importação novamente, né? Do mesmo arquivo. Vamos lá pegar o arquivo e importar. Aí, que bacana. Pessoa não encontrada na linha 9 com CPF X. Então ele nem consegue importar, já dá uma mensagem diferente. Qualquer validação que precisa ser feita, ele vai trazer aqui para nós, perfeito?